Fala aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos bater um papo, eu vou conversar um pouquinho sobre o método com vocês. Na verdade, eu vou falar tudo sobre o método com vocês e outras coisitas mais. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós vamos falar hoje, quais vão ser os nossos assuntos. Tá. Então, para início de conversa, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fluência, né? O que as pessoas enxergam como fluência, o que elas acham que é essa tal dessa fluência que a princípio é tão inalcançável, tão difícil, né? A gente também vai falar sobre as dificuldades de aprender inglês. Por que que o aluno tem tanta dificuldade em aprender essa nova língua, né? Já que muitas pessoas falam, inglês é uma das línguas mais fáceis de aprender. Se é tão fácil assim, por que as pessoas não aprendem, né? Por que a gente tem tantas pessoas que não conseguem se comunicar em inglês? Fica aí a pergunta no ar. A gente também vai falar sobre o que é ser um faixa preta em inglês. Quem é essa pessoa que a gente chama de faixa preta em inglês? A gente também vai ver o método, óbvio, né? Como eu disse, hoje eu vou falar sobre como funciona o programa de fato. Então, a gente vai falar sobre o método. E aí, esse método que está fazendo tanta gente falar, é um milagre ou não? Também vamos ver como é passada a teoria. Eu sei que muitas pessoas têm muito receio dessa questão da teoria, têm dificuldade muito grande em relação à gramática, né? E aí, como é que é passado isso dentro do nosso método? Show? Também vamos ver para quem é o programa e para quem não é. Nosso objetivo é que a pessoa entre aqui consciente, né, de como funciona o programa, se ela vai curtir, se esse programa é para ela de fato ou não. Então a gente também vai esclarecer isso tranquilamente, falar para vocês como funciona, para quem é e para quem não é. E por último, nós vamos falar sobre a composição do programa, né? O que esse programa tem a oferecer para vocês. E o valor, que é o que muitas pessoas querem saber, quanto é que vai custar esse negócio aí, Luana? Então a gente vai ver tudo isso hoje. Estão prontos? Então vamos lá. Então vamos começar com a tal da fluência, gente. O que é fluência, né? Eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade em identificar o que é fluência. Cada um, a princípio, tem uma opinião. Fluência para mim é saber tudo. Fluência para mim é estar com uma pronúncia excelente. Fluência para mim basta ser você conseguir se comunicar, por exemplo. Né? Cada um tem uma noção do que é fluência. Porém, já digo logo que muitas pessoas não conseguem atingir essa tal dessa fluência, porque desde sempre o inglês, né, o aprender o inglês sempre foi colocado num pedestal. Gente, parece uma coisa muito difícil, inalcançável. É sempre, ai, nossa, meu Deus, eu nunca vou ser fluente, eu nunca vou ser fluente. Por quê? Isso é visto de uma forma errada. As pessoas tendem a achar que a fluência é você falar perfeitamente, tá? Você ter uma pronúncia perfeita, não errar nada, seu sotaque não existir, tanto que muitas pessoas falam que, ai, meu sonho é falar igual um americano. Isso para mim é ser fluente. Então, essas coisas que né, foram passadas ao longo né, da vida para a gente, do que é ser fluente naquela língua. Já adianto para vocês, ser fluente não é você falar perfeitamente, gente. Não, esquece isso. Ninguém fala de forma perfeita. Nós somos fluentes no português e a gente comete N erros o tempo inteiro. E nem por isso nós deixamos de ser fluente. Um exemplo fácil é que o americano, por incrível que pareça, ele também erra, tá bom? Ele também fala coisas erradas, ele comete erros gramaticais, como qualquer ser humano. Então, para início de conversa, elimina essa questão da perfeição da sua cabeça, tá bom? Luana, beleza, não vai ser perfeito, show, tá? Mas como é que eu vou ser fluente sem saber tudo? Simples. Quem nunca escreveu um e-mail, seja ele para alguém, um amigo, ou então um e-mail de trabalho, e se deparou com uma palavra em português que não lembrava como escrevia? Pô, isso é muito
muito fácil de acontecer, isso acontece o tempo todo, é super recorrente. E aí, o que você faz nessa situação? Você vai e muda aquela palavra, ou muda a forma que você quer dizer aquilo ali. O importante foi o quê? Que você conseguiu transmitir a mensagem. Então, fluência tem muito mais a ver com a sua comunicação, o fato de você conseguir passar aquela mensagem, do que você usar a palavra X para falar aquilo. Cara, você pode dizer a mesma coisa de N maneiras. Eu dei um exemplo para um aluno meu que ele estava agarrado com a questão do mês. Ele não lembrava como ele falava, Luana, eu tô fazendo curso há um mês. E aí, eu não lembro de mês. Eu falei, cara, simples. Se você não lembra de mês, mas você lembra de dia, fala que você tá fazendo curso há 30 dias. É simples. Ai, nossa, Luana, eu vou ficar lá contando os dias, não sei o quê. Cara, o importante é que você conseguiu transmitir a sua mensagem. Então, se você tá conseguindo transmitir a sua mensagem, você tá falando. Você pode se considerar fluente, tá? A gente vai aprender pro resto da vida. Coloca isso na cabeça. Eu, por exemplo, eu amo ler. E às vezes eu pego um livro e me deparo com palavras em português que eu nunca usei, que eu não conheço. E aí, eu deixei de ser fluente na minha língua? Não. Então a gente vai aprender para o resto da vida. Bota isso na cabeça. Tira esse peso dos ombros, tá? Que é isso. O importante da fluência é o quê? Comunicação, tá? Pronúncia. Luana, e aí, minha pronúncia? Ah, eu acho que não é legal e tal, eu acho que eu não vou ser entendido. Primeiro, a pronúncia, por mais que ela não esteja perfeita, aquela palavra, quando pronunciada de uma forma não tão perfeita assim, né, não tão bonita e tal, se ela estiver inserida no contexto, a pessoa vai entender o que você está falando, tá? É legal trabalhar a pronúncia? É legal, mas eu sempre falo, gente, primeiro você constrói a casa e depois você decora, tá? Não adianta nada você ficar com medo de errar, você ficar bloqueado, você não conseguir se comunicar, porque você está querendo uma pronúncia perfeita. Primeiro você tem que falar, depois você vai lapidar. Então as pessoas não conseguem muitas vezes se comunicar por medo, medo de falar errado, tá? E vocês têm que falar. Vocês têm que falar, senão vocês não têm como nem. A gente não tem como nem saber se vocês estão falando certo ou não. A gente não tem como ajudar vocês. Então, sim, vocês têm que tirar isso da cabeça também. Depois, com o tempo, a gente vai lapidando isso daí de boa, sem problema nenhum. E outra questão que levantam muito relacionada também à pronúncia é a questão do sotaque. E aí, o sotaque ele vai influenciar na minha fala, na minha comunicação, na minha fluência? Já adianto para vocês que não, gente. Não vai mesmo, tá? O sotaque nada mais é, né, do que a tua raiz, a tua língua materna, né? Então, tipo assim, o aluno uma vez me perguntou, Luana, eu consigo perder o meu sotaque? Eu falei para ele, falei, cara, é quase impossível, tá? A não ser que você morra e reencarne de novo lá nos Estados Unidos falando inglês. Porque, gente, a nossa vida inteira a gente falou dessa forma. Tem coisas, tem métodos, tem artifícios que a gente usa para poder diminuir cada vez mais esse sotaque. Mas, cara, tenha orgulho do seu sotaque. Isso significa que você é fluente em 2 línguas. Você já parou para pensar nisso? Então, gente, fluência é muito mais, vai muito além do que essas pequenas coisas que a gente deixa a gente tão cri-cri, deixa a gente tão assustado e com medo de falar, tá? Então, eu vou mostrar agora um vídeo para vocês de uma aluna, o nome dela é Raíssa. Eu ia mostrar aqui, mas não tá dando não sei o que aconteceu não. Falha nossa. Para vocês verem como é que ela fala, como é que é essa questão da comunicação dela. Então, vamos lá que a gente vai analisar agora o vídeo da Raíssa. Partiu. Então, essa é a Raíssa. Do in your normal day? Oh, I usually get up late during the weekend. I take my shower. I have breakfast with my family. I do the dishes. I do the laundry. Actually, I clean the whole house.
and take care of my brother. And I make the lunch, and then I work. Because of the pandemic, I work at home. And so later, I make the dinner, I have the dinner, I brush my teeth, and I study English, and watch TV. So then, let's to bed. Ok. Então, como vocês puderam ver, né, a Raíssa, ela fala como se ela estivesse falando português. Ela para pensar no que ela faz da rotina dela, que a gente estava conversando sobre rotina, né? Então, ela para, I clean, tananan, I do, tananan, I go to bed. Então, ela fala pausadamente. Pessoas podem olhar para a Raíssa e falar, cara, essa garota é fluente, né? Ela fala, tipo, naturalmente, de forma super, sabe, corrida e tal, tipo, de boa, como se ela estivesse falando português, né? Então, isso, gente, que importa. Agora, eu vou falar para vocês. Ela tá falando perfeitamente tudo certo, com uma pronúncia perfeita, sem sotaque? Não. Mas olha como ela tá se comunicando. Ela tá conseguindo se comunicar. E eu sei que às vezes alguém pode perguntar, Luana, mas com certeza, quando ela entrou, ela já devia ter uma noção, né? Como é que uma pessoa vai falar dessa forma assim, tão tranquila, né, tão natural, se ela é zerada? Gente, a Raíssa, ela era zerada. Ela tinha aquele beabá de escola, que não ensina a gente a falar nada, né? A gente sabe um verbo to be e olha lá. Quer dizer, não sabe, né? A verdade é que a gente aprende verbo to be a escola inteira e não aprende, né? Então, sim, a Raíssa, ela era zerada. E olha que ponto ela chegou. Aqui eram 6 meses de curso só. Eram 6 meses que a Raíssa estava no programa. E olha só o que a ausência desse medo, desse bloqueio faz com a pessoa. A pessoa deslancha. Ela flui. Eu vou mostrar para vocês o vídeo da Raíssa quando ela chegou, para vocês terem uma noção. It doing. Pode repetir? Era pra fazer How is it or he doing? Raíssa, your dog is a boy or a girl? Girl. How is she doing? How is she doing? Hannah and Mel. Como é que elas estão? How is she doing? Na verdade, Fine. how are they doing, né? São duas. Fine, thank you. Do you know me? Do you know me? How do you say pessoalmente in English? In person. Então, vocês puderam ver como a Raíssa chegou, né? Essa daí foi a primeira aula prática dela. E, assim, ela tinha noção zerada. Ela era considerada 000. E vocês puderam ver no primeiro vídeo a evolução que ela teve. Então, a gente justamente trabalha, né, tirando todos esses bloqueios, esses medos que vocês têm, para vocês poderem realmente, de fato, atingir o objetivo da comunicação, né, sem ter medo de errar. Porque, como eu disse, o erro ele ocorre, seja no português, seja no inglês, com nativos, tá? Então, isso é totalmente natural. Errar é humano, né, gente? Então, essa é a minha opinião sobre fluência, tá? Essa é a questão da fluência. Por isso que muitas pessoas não conseguem atingir a fluência, por causa de todas essas coisas que são incutidas na nossa cabeça, né, ao longo da nossa vida. De algo inatingível a algo inalcançável. E não é bem assim como vocês puderam ver, né? Fica a dica. E aí chegamos na dificuldade. Quais são as dificuldades ao aprender inglês? Por que é tão difícil, às vezes, você aprender inglês? Bom, gente, tem vários fatores, né?
O primeiro deles a gente acabou de falar, né, que são esses medos e bloqueios por causa da questão da perfeição, de você achar que a tua pronúncia tem que ser perfeita, do sotaque, blá, 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 de um monte de coisa, que você acha que tem que falar tudo, aprender tudo, né? Então, essas foram as primeiras dificuldades, né, que a gente falou aqui. Bom, aqui a gente vai falar, vai um pouco mais a fundo, né? A gente vai mesmo para a sala de aula. Então, por exemplo, a gente tem basicamente 4 pilares ao aprender inglês, né? Que é a parte da leitura, da escrita, do ouvir e do falar, né? Então, as 3 primeiras, né, que é escrever, ler e ouvir, são tidas como as mais fáceis. Por que as mais fáceis? Porque são 3 habilidades que você consegue praticar sozinho. Hoje a gente tem aplicativos, né? A gente tem um monte de material na internet que a gente consegue praticar sozinho, textos, uma tradução. Então você consegue praticar essas habilidades sozinho. Mas o falar, gente, é muito complicado, porque a gente só aprende a falar falando. Então, essa é uma das habilidades que causa maior dificuldade por isso, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade de botar em prática e falar a vera. É muito diferente você pensar e você externar, tá? Você organizar seus pensamentos para você poder falar algo é totalmente diferente. Por isso que muitas pessoas, quando chegam para a gente, né, para ser os nossos alunos, eles falam sempre: ah, entender eu até entendo, agora falar, essa frase é clássica. E eu tenho certeza que alguma vez na vida algum de vocês já falou ela e se identificam com ela. Tem gente que consegue ler texto científico, de faculdade, cara, termo técnico. Tem gente que consegue ouvir, pegar as coisas de ouvido tranquilamente, entender um diálogo, né? Nem que seja simples. Tem gente que consegue escrever e-mail em inglês, que trabalha com isso. Mas na hora de falar, nada. Não sai. E aí, como eu disse, a gente vai para a questão da sala de aula. Uma coisa muito comum que ocorre é quando você se matricula, né, num curso tradicional, enfim, né, que você vai lá ter sua aula, o que acontece? Primeiro que a teoria ela é misturada com a prática. Então, digamos que você tem lá 50 minutos de aula. Cara, fica ali 30 minutos só o professor blá, 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 ensinando teoria. E aí, quando você vai para essa prática, né, que sobra ali um tempinho mínimo para você praticar, ocorrem várias situações. A primeira é que, às vezes, a turma é enorme, né, é uma cabeçada de gente e não dá tempo de todo mundo falar. A segunda é que, às vezes, infelizmente, ocorre a mistura, né, de adolescente com adulto, e isso acaba inibindo, né, o adulto, quase que não saiu, inibindo o adulto de falar, né, por causa da zoação, da sacanagem, ou então da bagunça mesmo, né, dos adolescentes, é totalmente normal, né? E o terceiro fator é que essa comunicação ela é muito prejudicada no início quando você não tem um professor para você falar. Por quê? Você precisa, naquele primeiro momento onde você está inseguro, onde você não sabe nada, uma pessoa para te ajudar, né, para te guiar naquele diálogo, poder te ajudar a corrigir certas coisas, detalhes, né, que você tem errado ali. E o que eles fazem? Eles te botam para fazer o diálogo com um coleguinha que também não sabe nada. Cara, é muito ruim. E às vezes aquele coleguinha, ou você mesmo se pega naquela situação onde você é uma pessoa tímida, tem vergonha de falar, e aí fala, ah, não, eu não quero fazer isso não. Aí o outro, eu também não. E vocês não falam. Nossa, eu já dei aula em curso tradicional, né? E a gente tinha que fazer essa questão desse diálogo. Cara, como eu já peguei gente, tipo assim, fingindo que tava falando e não tava falando nada. Então, essa parte principal da fala, ela fica de escanteio, ela fica de lado. Então, tem alunos que chegam lá no final, né, no avançado, consegue ler, igual eu falei, consegue escrever, consegue ouvir, né, porque consegue fazer essas práticas, né, fora, mas não consegue falar. Então, você passa por todo aquele processo do curso e chega no final e não consegue falar.
Isso é muito triste. Então, esse é o nosso foco. É por isso que a gente dá tanta ênfase na questão da comunicação. A gente quer que o aluno saia falando. Então, é por isso que o programa ele é voltado para essa comunicação. Porque as outras 3 habilidades, elas são mais simples, né, de trabalhar. E a gente geralmente fica com a dificuldade da fala. Então, por isso que o programa ele vem para suprir essa necessidade. Por isso que o nosso foco é a comunicação. Trabalhamos todas as 4? Todas as 4. Mas a gente não deixa jamais essa parte da fala, da comunicação de fora. Porque, como eu disse, você só aprende a falar falando. Então, vamos ver aqui a primeira aula prática do Alisson, para vocês terem uma ideia da questão que eu falo para vocês de bloqueio, dessa dificuldade, do medo, da vergonha, né? Das coisas que são, né, vem rolando o tempo inteiro, a vida inteira da gente, né? Essa coisa de, oh, meu Deus, inglês é apavorante, né? Tem medo. Então, aqui temos o Alisson na primeira aula prática dele, 6 meses depois, né? Como vocês viram da raiva. Excuse me, Yes? what time is it? It's 10:30. Okay. I think... Não, ok. Porra. Eu travo, Lana, é muito engraçado, velho. Eu não consigo raciocinar, e é um diálogo normal, não sai. Mas eu acho que Quero deve falar acontecer que- com todo mundo, eu acho, aí. Não pressão acontece é- não, velho. Essa Não é pressão não. aí é... Acontece. E vocês viram, né, foi o que eu falei para vocês, né? É muito diferente você pensar em alguma coisa e você botar para fora. É totalmente diferente, gente. Você externar os seus pensamentos, colocar em palavras, né? E vocês viram que o Alisson, ele fala justamente isso. Pô, eu travo, cara, é muito difícil. E o Eric, né, que é o colega de turma dele, fala, cara, isso acontece, eu acho que isso acontece com todo mundo. Ele, não acontece, não. Então, para vocês verem que ainda tem essa questão desse bloqueio de achar que é só com você. Entendeu? É só com você que isso acontece. E não, gente, isso é a coisa mais natural do mundo. Se você entra numa sala de hoje, numa sala hoje em dia, né? Pela primeira vez, numa sala de hoje foi ótimo. Para falar em inglês, igual o Alisson, né? Na primeira aula prática dele, né? E você vai fazer essa comunicação pela primeira vez, cara, a probabilidade de você travar é quase 100%, entendeu? Então vocês têm que tirar esse medo da cabeça de tipo assim, não. Hoje eu vou entrar na sala de aula, minha primeira prática, vou arrasar, não vou travar nada. Cara, impossível. Se você falasse perfeitamente, né, vomitasse o negócio todo na primeira aula prática, cara, tá formado, toma aqui seu certificado, vai ser feliz. Entendeu? Então, vocês têm que errar, vocês vão travar, e isso faz parte desse processo de comunicação. Por isso que a gente preza a fala. Porque a gente sabe que isso acontece. E a gente tem que estar ali o tempo inteiro ajudando vocês, dando suporte para que isso se torne depois uma coisa irrelevante. Que essa trava não seja mais relacionada a um bloqueio com a língua. E ser uma coisa que a gente faz no português. Que a gente para pensar Então, assim, uma coisa natural, né? Deixa de ser uma trava por não saber, por, né, ter dificuldade de organizar os pensamentos, para ser alguma coisa normal de pensamento. Agora vocês vão ver os 6 meses depois, né, do Alisson. Good evening, can I help you? Yeah, I'd like table for 2. Okay. Would you like your table inside or outside? Inside, please. Follow me, please. So that's your table. Our special today is what if it's spaghetti? Oh, sounds delicious. I'll have your what if spaghetti. Okay, nice. Wait, what is the what if spaghetti? Okay, it's spaghetti, and you can choose the sauce. If you want white sauce, yeah. meat sauce or tomato sauce. Vocês conseguem perceber como mudou, né? Como eu disse, aquela questão, né, da trava, de agarrar nas coisas e tal, né, na hora de falar, ela não tá rolando mais aqui. A fala dele se tornou tão natural que ele virou e falou assim, tipo, ele pede um negócio e ele fala, não, peraí, o que é isso? Aí eu explico para ele o que é, né, o que ele pediu de fato. Então, tipo, ele tá
de boa, tranquilo. Okay. Which do you prefer? White tomato or meat? Tomato sauce. Okay. Would you like something to drink? I'd like a beer, please. Okay. Would you like Budweiser, Corona, or Miller? Bud sounds good for me. Okay. Can I see your ID, please? Wait a minute. Thank you. Oh, okay. Thank you. Anything else? At the moment, no. Okay, I'll be back in a few minutes with your order. So, Luana, do you come from a big family? Actually, my family is really small, and I don't have any brothers or sisters. I'm an only child, so it's small. Oh, Yeah. And you? Do you have siblings? Is your family big? yeah, I have a brother, an old brother. My family is huge. I have many uncles, aunts, cousins, Oh, that's good. but the family core is small, and I, my mother, my brother, my nephew, I see. my parents are divorced. Okay. My father lives in Ouro Preto, and he has a beach house. Então vocês puderam ver, né? Como o Alisson, ele inclusive está muito mais tranquilo, de boa, né? Então essas dificuldades que a gente foi falando, né? Tanto de bloqueio, de medo, a dificuldade da fala, né? Tudo isso é trabalhado dentro do programa. De forma que vocês são expostos a isso desde o início. Então essa questão da fala, da prática, ela vem desde a primeira aula. Né, para que vocês cheguem nesse ponto onde vocês já não têm esse problema, de travamento, esse incômodo. De vez em quando trava, tá, gente? É normal. Assim como a gente tem dia que a gente acorda que vai falar que, meu Deus do céu, tu fala um negócio errado, tu fala. Eu falo que é a galinha da Angola, quando tu fala, né, e se corrige. Mas isso não é por causa do conhecimento, né? Por causa da língua. E sim, porque você embolou a língua mesmo e é normal e tudo tranquilo, né? Então a gente vem para sanar essas dificuldades ao aprender e eliminar esses bloqueios, né? Que impedem o aluno de chegar à fluência, à comunicação de fato. Certo? E aí nós chegamos ao que é um faixa preta em inglês, né? A gente falou sobre a fluência, os problemas ao aprender inglês. E o que é um faixa preta, né? Então, gente, o faixa preta em inglês é uma pessoa que passa pelo programa, né? Programa faixa preta em inglês, é óbvio. E chega ao final desse programa com a vida transformada. Como assim, Luana? Vida transformada? Tu vai pagar minhas contas? Eu vou ganhar na Mega Sena? Como assim, Luana? Minha vida transformada. Bom, gente, a gente não vai pagar a conta, mas o que é o inglês senão uma oportunidade de conseguir também um emprego melhor, um cargo melhor? Para muitas pessoas, esse é um dos objetivos com a língua, né? Alcançar um cargo maior, conseguir mudar a sua vida de fato. Então, uma pessoa que é um faixa preta em inglês chega ao final do programa conseguindo se comunicar de forma espontânea, sem medo de errar, tá? Sem medo de cometer erros, né? Medo de errar, cometer erros é a mesma coisa, né? É legal. Falando pelo cotovelo, falando pelos cotovelos, tá? Então, faixa preta em inglês é uma pessoa que ela consegue se comunicar, falar sobre qualquer assunto, né, da vida dela, do cotidiano. Afinal de contas, a gente vai trabalhar isso com vocês, né? Todas essas questões, essas vivências do dia a dia de um adulto, né, na vida dele. Então, vocês vão conseguir se comunicar sobre diversos assuntos, falar sobre diversos assuntos, e agora sem ter esse medo de errar. Então, o que torna a tua comunicação muito mais natural, muito mais
tranquila, como se você estivesse realmente falando português. Então, você vai se sentir confortável com isso. Isso é o ser um faixa preta em inglês. A gente está ligado à questão de realização de sonhos. A gente está ligado a essa questão de transformação. A gente quer ajudar vocês a mudar a vida de vocês. A gente quer que aquele sonho, nem que seja, tipo, escutar aquela música em inglês que tu ama, uma coisa fácil de você fazer. A gente quer, sim, que vocês escutem aquela música, que vocês cantem juntos, seja no chuveiro, um karaokê. A gente quer, sim, que você faça aquela tua viagem dos sonhos e que você consiga se comunicar, ir no restaurante, comer, comprar roupa, aproveitar. Que você faça aquele intercâmbio que você sempre sonhou. É isso que é ser um faixa preta em inglês, é você realizar os seus sonhos, tudo relacionado a essa língua que foi colocada na tua vida como uma coisa impossível. É isso que a gente quer que seja possível, que você vá, sim, se candidatar àquela vaga, que você tinha pavor porque tem o raio da entrevista em inglês, mas que agora você consegue. Você vai conseguir. Então, a gente está aqui para isso, para te ajudar a realizar teus sonhos, conquistar teus objetivos, tá? E eu acho que não tem pessoa melhor para falar isso do que um aluno. Um aluno que está passando por esse processo de ser um faixa preta em inglês. Porque aí vocês veem a visão dele, né? É muito bonito eu estar aqui falando, mas um aluno falando é diferente, né? Porque vocês se identificam, vocês veem isso, você vê, caraca, realmente, aquela pessoa tinha as mesmas dificuldades que eu, e olha só onde ela chegou, né? Então, é por isso que eu vim mostrar para vocês o depoimento do Kennedy, que ele fala justamente sobre isso, né? Como o ser um faixa preta impactou a vida dele. Afinal de contas, como eu falei para vocês, a gente está aqui para ajudar vocês a alcançar seus sonhos, né? A gente está nessa trajetória juntos, né? E esse é o nosso objetivo, gente. Não tem coisa mais gostosa de ver um aluno realizando um sonho. É sensacional. Eu fico com um cara de idiota aqui, entendeu? Então, isso é ser um faixa preta em inglês, é você conseguir atingir essa comunicação, né, para poder realizar todos os seus objetivos de vida. Então, como eu disse, vamos ver o que o Kennedy tem a falar sobre isso, né? Esse faixa preta maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa, e que está passando por esse processo. Congratulations for us. Congratulations I for would, us. I would like to think about everything. Oh. I'm really glad for everything. Now I can really speak in English. And you can thank me in English. Como vocês puderam ver, né, eu tava brincando com ele porque ele virou e falou que finalmente consegue falar inglês, né? E eu brinquei, eu falei, cara, e você tá me agradecendo em inglês, você consegue me agradecer em inglês. Aqui o Kennedy, ele tá com 6 meses, tá? Também de programa. Ele não terminou não, tá? 6 meses só, o bichinho tá por conta, samurai. Tô bem feliz do que eu antigamente não sabia falar nada, assim, igual eu falei, estudava para estudar, mas não sabia construir uma frase, não sabia falar direito, não conseguia entender música, só ficava cantarolando. Aquela música do Bruno Max que toca na rádio, eu já consigo escutar as paradas, as músicas que toca, eu consigo, né? Assimilar. Tô bem feliz, assim. Não, de eu conseguir escutar a música, ler a Bíblia. Quando eu li a Bíblia, eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz. E, nossa, quando eu vi, assim, tem um amigo meu, né, que ele realmente, ele fala, o meu amigo, que ele já foi e tal, aí ele postou assim, falei, olha, gente, consegui ler. Isso é muito pra gostoso. mim, assim, as páginas gringas que eu tudo sigo, os caras dando palestra, eu conseguindo entender. Então, nossa, você tá doido. Ai, cara, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Não, agora eu tô até desligando legenda. Fale que aqui em casa todo mundo vai falar. Ai, adoro. Adoro. Não, show de bola. Não, no UFC eu fiquei... Não, eu tinha uma lutadora amiga nossa aqui, que ela foi pra um retiro aqui que tem num lugar aqui de igreja e tal. Aí ela me gravou, que ela não acreditou. Aí tava tendo, aí o Bruce lá, o Bruce Brenner tava falando, Bruce lá tava falando.
E aí o cara tava traduzindo e tal, o que que você acha? Junto com o Dan White lá. Aí eu comecei a falar, não, ele tá falando que ele tá feliz por causa disso, disso tudo, tá mandando um beijo pra tal pessoa. Ele tá agradecendo o treinador, ele tá falando que foi tempo difícil e tal. Aí ela pegou e gravou e falou assim, ó, não é que você tá falando mesmo? Eu achei que você tava Risada que eu zoando, sério. Que foi. Caramba, traduzindo em inglês na TV, que é isso, gente? Onde você vai? É do nada. Muito maneiro, cara. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Como sempre, o mérito é tudo de vocês, com certeza. Parabéns. Ai, gente, não tem como. Não tem como, né? Ficar babando. Então, vocês veem a questão, a sutileza do negócio, né? De ele falar, quando eu consegui ler a Bíblia, cara, o colega filmando ele falou, cara, isso derrete o coração. Então, e participar disso, fazer parte disso, é sensacional. Então, quando um aluno ele manda mensagem para a gente falando, caraca, Luana, eu consegui passar na entrevista de emprego, falei inglês, a entrevista foi toda em inglês, consegui entender alguma coisa, estava assim, lá no Instagram, eu gosto muito de um famoso, consegui entender o que ele botou na legenda, consegui entender o que ele falou. Cara, é isso que a gente quer, esse é o nosso objetivo acima de tudo. Entendeu? É ajudar vocês a alcançarem, sejam pequenas coisas a grandes coisas. Então, isso é ser um faixa preta em inglês. É você ter a possibilidade de atingir seus objetivos, né, seus sonhos, através do inglês. Tá? Muito bom. Né? Top. Luana, estou apaixonado. O que é isso? O que é esse método milagroso? É milagre mesmo? Vocês estão fazendo milagre? O que tem por trás disso, né? Como é que vocês conseguem atingir isso? Bom, gente, eu não sei se vocês já viram lá no YouTube um vídeo que a gente postou falando um pouco da nossa trajetória até o programa, né? Tudo que a gente passou. E é muito importante vocês saberem como é que foi esse início dessa criação desse método até o ponto onde nós chegamos, né? Para vocês compreenderem que não é uma coisa fácil. Como tudo na vida, a gente tem nossas dificuldades. Não foi nada de, o estudo de Harvard, que não sei o que, não sei o que lá. Não, gente, foi teste, a gente foi na porrada, sabe? A gente errou muito, a gente errou feio para poder chegar onde a gente chegou hoje e com o objetivo de melhorar cada vez mais. Então, o método, ele foi uma coisa que ele foi aprimorada ao longo dessa trajetória até a gente chegar no programa, e a gente tomou muita porrada até chegar aqui, sabe? Não foi uma coisa fácil. Então, o método, ele começou, né, quando eu decidi começar a dar aulas de inglês. Quando eu comecei a dar aula de inglês, a criar o método, eu comecei a dar aula particulares, né, de inglês. Meu sogro e minha sogra disponibilizaram uma sala na casa deles para eu poder dar aula de inglês. E aí eu estava planejando, né, fazendo toda a apostila e tal, bonitinho, né, para dar aulas particulares de inglês. Porém, gente, sabe aquela coisa? Copia, mas não faz igual? Quando eu comecei, né, quando eu terminei de fazer o material e comecei a dar aula, cara, o material, ele era como de qualquer outro curso, ele era muito gramatical. Eu tinha alguns alunos, né, que eles já tinham vindo de outros cursos comigo e tal, não sei o quê, e eu comecei a dar essas aulas particulares para poder ajudar a galera a falar inglês. Só que era tão gramatical, eu explicava os pormenores da gramática, sabe? Então, por exemplo, quando for a terceira pessoa do singular, você vai botar S no final do verbo, S, IS. Eu ficava nessa questão de ensinar a gramática como se a pessoa precisasse daquilo ali a fundo, sabe? Como se ela precisasse entender todo o mecanismo gramatical do negócio. E aí eu via que, eu estava repetindo o que eu fazia no curso tradicional, que era, eu ficava ali explicando matéria, explicando gramática a fundo, e a fala ficava em segundo plano. E o aluno, ele não tinha evolução.
Eu aposto que eu falando sobre o método, né, sobre essas mudanças do método, muitas pessoas vão se identificar se já fizeram algum curso ou então alguma aula com algum professor particular que tinha essa mesma vertente. Eu sei que muitos de vocês vão se identificar e muitos de vocês vão identificar o problema nisso também. Então começou assim. E aí foi que o meu sócio, que é o meu marido, né, a gente sentou para conversar. Eu falei para ele, né, que eu não conseguia ver essa evolução dos alunos, porque o método estava muito gramatical, né, perdia muito tempo explicando, né, para o aluno essa questão da gramática, e a gente sentou para ter a primeira conversa. O que a gente pode fazer para melhorar isso? E a primeira melhora que a gente fez no método foi em relação a essa gramática. A gente botou na cabeça, né, da gente e dos alunos que, tipo assim, você não precisa aprender uma gramática a fundo se você não vai se formar em letras. Você tem que aprender a usar aquela estrutura. Então, a primeira modificação do método foi a simplificação dessa gramática. Explicar de uma forma mais simples. Como? Explicando como usar, tá? Essa gramática. Então, essa foi a primeira melhora que a gente conseguiu fazer nesse método. E aí as coisas já tomaram outro rumo, já ficaram mais tranquilas, mais fáceis. E também foi o pontapé onde a gente abriu o nosso espaço físico. Para quem não sabe, antes de ser totalmente online, a gente também era presencial, né? Então a gente abriu o nosso curso. Até então não era o programa, né? Era a gente chamava de curso mesmo. E aí a gente tinha as 2 aulas por semana, tudo tradicional, sabe? Era muito igual. Só que a gente percebeu que a gente era um curso tradicional. A única coisa diferente é que era a gramática explicada de uma forma mais leve. E mesmo assim, a gente sentiu que ainda estava faltando alguma coisa. Os alunos, eles podiam evoluir mais na questão da fala. A fala ainda ficava em segundo plano. Ainda mais porque a gente tinha dentro de sala essa questão da explicação ainda, entendeu? Da teoria. Então, a gente ficava focando na teoria e a fala ficava resumida a, né, poucos minutos. E olha que as turmas sempre foram pequenas, eu sempre prezei isso, né? Porque como eu disse, eu já trabalhei no curso tradicional, então, tipo, não tem condições de você chegar numa sala de 15 cabeças e botar todo mundo para falar, impossível, tá? Então, as turmas sempre foram pequenas, mas mesmo assim, olha só, a gente passava perrengue com relação ao método. Então, a gente ficava estudando, vendo maneiras de aprimorar isso daí. E aí, outra questão que surgia, né, dos dois lados. O que a gente via, né? Que a gente pedia para o aluno estudar, né, fora, porque não adianta, né, tipo, tem 2 aulas na semana e ele não se prepara, ele não vê nada fora daquilo ali, daquelas aulas, né, presenciais, e ele não consegue ter uma evolução tão rápida. Então, a gente tinha essa questão do aluno que não estudava fora e chegava para a aula, às vezes, despreparado. Nossa, eu falava muito isso, eu batia a cabeça com o meu sócio, com o meu marido, né, sobre essa questão da falta de estudo, como é que a gente ia sanar isso, como é que a gente ia resolver isso. E, em contrapartida, o aluno ficava numa posição onde eu virava para ele, igual no curso tradicional, falava assim, cara, tu tem que estudar fora. E o aluno ficava, tá, beleza. E aí ele chegava em casa e tipo, tá, como que eu tenho que estudar? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou dividir isso? Então, a gente tinha 2 lados. O meu lado do professor, que precisava daquele aluno, que aquele aluno estudasse, mas eu não conseguia dar um suporte para ajudar aquele aluno fora da sala de aula. E eu tinha a visão do aluno, que não conseguia estudar fora. Por quê? Ele não sabia o que fazer, como fazer, quando fazer. E, óbvio, ele não tem tempo, né? O aluno ele não tem tempo. Então, ele não sabe como dividir, gerenciar esse tempo dele fora da sala de aula para poder se dedicar aos estudos. Então, a gente ficou nesse impasse, né? Do que fazer, como a gente podia melhorar isso. E foi aí que a gente sentou mais uma vez para conversar. Não, foi muito perrengue, gente. Até chegar nisso foi muito perrengue. A gente sentou para conversar, para ver o que a gente podia fazer. E foi aí que surgiu a questão do programa. Que era o quê?
a gente dá o suporte todo para o aluno fora da sala de aula e ele chegar com toda a teoria, todo estudado para a gente poder focar na prática e aí sim jogar aquele aluno lá para cima e ele poder deslanchar. Então, a gente tirou todos os problemas que as pessoas geralmente têm nos cursos normais, em relação a estudos. Hoje, o aluno ele tem todo o suporte por fora, tanto de tirar dúvidas, né? Eu vou falar mais sobre a questão do material, o que a gente faz, de fato, com isso. Mas ele tem todo esse suporte. Quando ele pega no material dele, eu deixo tudo mastigado. Então, o aluno ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, quando que ele tem que fazer e quanto tempo ele vai se dedicar àquilo ali também. Então, a gente sanou todos esses problemas de dar o suporte para a pessoa, né? Então, hoje você entra aqui no programa, você não precisa parar e ficar olhando para a tela do computador, pensando o que tu vai fazer, como tu vai fazer. Não, isso já está resolvido, é só você executar. E sanou o meu problema. Por quê? Porque você chega na sala de aula e eu consigo extrair o máximo de vocês. A gente consegue, de fato, criar uma comunicação. Então, quando a gente estabeleceu que o método seria assim, dentro do programa, as pessoas tiveram um salto enorme. São esses 6 meses que vocês puderam ver da Raíssa, do Alisson, o Kennedy falando, né? É isso que vocês estão presenciando. Esse é o método. Então, aí sim, de fato, a gente deixou de ser algo tradicional, engessado, né, gramatical, para ser algo fluido. Uma coisa que realmente funciona, uma coisa nova. Então, não, gente, não é milagre. É esforço, é trabalho, é perrengue, para poder alinhar todos os objetivos, tanto de um lado, tanto de outro. Então, a gente facilitou ambos os lados para que conseguissem, né, todo mundo trabalhar junto, unido, e conseguir fazer com que vocês falassem rápido. E aí, dentro desse processo do programa, a gente acabou descobrindo que a gente estava utilizando algo que algumas pessoas até conhecem, né, mas outras não, enfim. Que a gente estava fazendo, tipo, um ciclo. A gente acabou fechado num ciclo. E tem um nome, né, de um ciclo chamado Ciclo do Sucesso. Não sei, como eu disse, algumas pessoas conhecem ou não. Eu já conhecia, mas eu não tinha ainda me ligado nisso. E a gente acabou criando esse ciclo dentro do método. Como? Hoje, por exemplo, igual eu falei para vocês, a gente dá todo o suporte para o aluno com material tudo, para ele adquirir o conhecimento teórico, né, aprender. Então, ele começa aqui com um aprendizado, ele vai, tem lá tudo explicado para ele, como eu disse, né, todo o respaldo que ele precisava fora, do que ele tem que fazer, o que ele tem que estudar, quando ele tem que fazer. Então, aqui a gente tem esse aluno adquirindo esse conteúdo, né, essa matéria, digamos assim. E quando ele chega para a gente pega todo esse conteúdo aprendido e coloca em prática. Então, a gente bota vocês para praticar, para falar, que vocês viram na primeira aula da Raíssa, do Alisson, né? Vocês viram que eles estavam ali tentando falar, travar. Essa é a questão da prática. A gente pegou algo que eles foram vendo e botamos na prática, botamos eles para praticar de fato. E, consequentemente, quando o aluno pratica, né, isso gera um resultado. Isso gera um resultado, essa prática gera um resultado. Primeiro, porque vocês veem que vocês são capazes de fazer aquilo, né? Que vocês são capazes de se comunicar em inglês, né? E segundo, que vocês têm uma evolução do 0 para alguma coisa, né? Para um ponto X. Então, vocês conseguem perceber essa evolução. Imagina, uma pessoa que não sabe nada, chega aqui, daqui a pouco ela consegue se apresentar, ela consegue falar da família. Então, quando vocês veem essa evolução, isso gera em vocês uma atitude de buscar mais. Vocês ficam sedentos pelo conhecimento, porque você vê, caraca, eu consegui, velho, eu posso melhorar, eu posso adquirir mais conhecimento. Ah, eu quero falar da minha família, mas eu quero usar o vocabulário tal que eu vi em tal lugar, em tal filme. Então, vocês buscam por mais conhecimento. E aí, quando vocês buscam por esse conhecimento, vocês estão aprendendo mais. E quando vocês vêm para a sala, a gente bota isso em prática. Faz vocês falarem o tempo inteiro. E isso gera mais evolução. Então, esse ciclo fica rodando o tempo inteiro. E é isso que fez com que os alunos
eles chegassem nesse nível de 3 meses, 6 meses, estarem se comunicando de uma forma que pessoas que fazem há anos não conseguem. Justamente por isso. Porque a gente bota vocês para rodarem nesse ciclo. A gente faz com que a prática aconteça. Essa parte que é tão esquecida, ela aconteça. A gente faz acontecer. E o restante, como vocês podem ver, se você tem uma prática, você tem uma evolução, o restante vocês vão por conta própria, vocês têm essa vontade, porque vocês veem que vocês estão conseguindo atingir aquele objetivo. Então, esse é o ciclo do sucesso. A gente acabou chegando nisso, que é o que impulsiona vocês a cada vez mais aprender. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o aluno, ele consegue perceber isso ao longo do caminho, essa evolução, esse ciclo, tá? Não diria que pessoas conhecem a questão do ciclo do sucesso, mas elas conseguem identificar esse ciclo. Como? Vou deixar aqui para vocês verem. A Larissa, ela fala exatamente sobre o ciclo sem saber o que é o ciclo. Ela fala justamente sobre essa questão de aprender, praticar, querer mais, né? Ver a evolução dela e querer mais e mais e mais. Então, vou botar o vídeo dela para vocês verem agora. Ela falando sobre essa questão do método, sobre essa questão de aprender, né? Eu adoro o jeito que o cronograma foi dividido, porque em todos os aspectos a gente trabalha o inglês, na gramática, no falar, no ouvir. E, pelo menos para mim, eu sinto que quando tem o exercício de passar o texto para o inglês, ali eu penso assim, nossa, um texto desse, será que eu vou dar conta? Aí eu vejo que eu estou entendendo. Aqui ela falou uma coisa muito interessante, né? Quando ela vê um texto em português que ela tem que passar para o inglês, ela fala, caraca, será que eu vou conseguir? Então, essa questão de colocar vocês à prova é essencial, para que vocês vejam que também vocês são capazes. Então, esse é o nosso objetivo, botar vocês à prova. Porque sem isso, vocês não conseguem saber, vocês não conseguem perceber a evolução de vocês, né? Como é que você vai saber se você realmente fixou aquele conteúdo, se você não usa aquilo, né? Que é o que muitos cursos, né, fazem. Eles te ensinam sobre o inglês, né? Você sabe tudo sobre inglês, mas falar o inglês, que é a hora da prática, né? Do vamos ver, é o que acaba não acontecendo. Eu fico super feliz, porque a gente vê resultados. E também nas aulas práticas, né, a gente vai perdendo a timidez e a gente vê que a gente consegue falar em inglês. Então, a gente vai vendo resultados e cada vez mais quer aprender, né? Estudar. É muito bom. Tô gostando bastante. Ah, que bom. Então, agora, no final, ela falou justamente isso, né? Então, ela falou, também nas aulas práticas, a gente vê que a gente está conseguindo falar e a gente quer aprender cada vez mais. Então, quando a gente coloca vocês nessa prática, a prova, e vocês veem que vocês estão conseguindo, isso gera mais vontade. Isso é óbvio. Isso é com qualquer coisa na vida. Quando você vê que você consegue, você fala, caraca, eu sou capaz. Entendeu? Isso te dá um gás. Então, esse é o método por trás do programa, né? É gerar essa vontade em vocês também, esse ciclo, né? E botar vocês o tempo inteiro à prova. Muito bom, né? Legal. Tá, Lu, beleza, maneiro. Mas eu vi que a Larissa, por exemplo, falou da questão da teoria, né? Que a gente pratica também a gramática, né? A questão do escrever, do escutar. E aí, como é que funciona isso? Como eu disse para vocês, né, quando a gente estava falando sobre os problemas em aprender o inglês, uma das coisas que a gente fala é sobre a questão da gramática e tal. Inclusive, quando eu falei do método, né, que no início o método era muito gramatical. Tanto que eu deixei uma frase aqui para vocês que os alunos geralmente falam, né? O meu problema é a forma como a teoria é passada, toda aquela questão da gramática e tal. E isso é o problema de muitas pessoas. Como eu disse, o objetivo da gente, a gente botou, né, desde o momento que a gente botou isso na cabeça, que a gente não quer formar ninguém em letras, né? Isso mudou totalmente a nossa forma de passar essa teoria. Então, hoje o aluno, ele não vem aqui para aprender sobre determinada estrutura. Ele vem aqui para botar aquela estrutura em prática. Então, a gente ensina para ele o seguinte, você quer falar isso daqui? Você tem que usar isso daqui. Então, a gente o tempo inteiro trabalha com essa associação para que as coisas fiquem mais fáceis. Então, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do Woody.
porque é uma coisa muito fácil, né, de aprender, mas que até hoje os alunos têm dificuldade. Porque o UD ele é apresentado, geralmente nos cursos tradicionais, como um verbo modal que é usado para não sei o quê, para não sei o que lá, blá, 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 uísque sachê, blá, blá, blá. Então, eles falam sobre o UD, sobre os usos do UD, mas não te ensinam a usar esse negócio. Então, quando você chega aqui no programa, a gente tenta facilitar isso ao máximo. Então, o UD, para vocês, vai ser uria, tá? E aí, uria, quando você quiser usar algum verbo com essa terminação iria, então, por exemplo, dançaria, comeria, iria, você vai usar ele antes. Então, por exemplo, a gente tem aqui gostar. O gostar é o to like. Se você quer falar gostaria, ou faria, queria, would, você vai jogar o would na frente. Então, would like. Gostaria. Então, desde o momento que você consegue pegar isso de uma forma simplificada, quando você vai falar, eu gostaria de ir para tal lugar, você automaticamente vai falar, I would like to go, tananã, tananã, tananã. Então, a gente ensina vocês a usar a estrutura de uma forma simplificada, para que vocês, de fato, consigam usar e não aprender sobre. Isso daí, se você quiser, você dá um Google, você vai aprender a fundo, vai fazer uma faculdade de letras. Esse não é o objetivo. O objetivo é a comunicação, como sempre. Outro exemplo, dance. Dançar. Deixa eu botar aqui. Dançar, to dance. Adivinha como é que é dançaria? Ah, eu dançaria com você hoje, mas não tô afim, não. Como é que é o dançaria? Ria, would. Então, would dance. Dançaria. Então, assim fica muito mais fácil de vocês visualizarem, de vocês colocarem em prática. E a gente faz isso com as estruturas, com todas as estruturas do inglês. Porque o aluno tem muita dificuldade com a gramática, que é um pouco diferenciada. Sim, é diferente, é outra língua. Mas a gente facilita ao máximo para que vocês se sintam confortáveis em aprender a teoria e utilizar também. A Keila, ela fala muito bem sobre isso, sobre essa questão da teoria, como é que ela é usada, como é que ela é explicada, passada. Eu vou botar para vocês assistirem ela falando justamente sobre esse ponto, né, da teoria. Vamos ver aqui, Leita. Mas o método é muito bom, porque, tipo assim, muitos métodos são do tipo, olha, você não pensa em português de jeito nenhum, de maneira nenhuma, você não pode. Só que esse método de tipo, olha, você vai associar, isso daqui é isso em português, isso daqui é isso em inglês. Por mais que não seja literalmente a mesma coisa, a gente é adulto, a gente, tipo, já tem todo o nosso vocabulário na nossa língua materna formado na nossa cabeça. Então, o nosso idioma a gente conhece. Sim. Então, é muito mais fácil a gente associar com outro idioma do que a gente, tipo, aniquilar tudo que a gente já conhece e tentar construir uma coisa do zero. Então, é muito mais rápido, é muito mais prático de você entender. Então, a metodologia é tipo, muito mais simples. Entenderam? O que ela fala é muito importante. Essa questão da associação, né? Você não tem como eliminar a tua língua materna da tua cabeça. O tempo inteiro você vai estar pensando em português. Isso é um dos grandes erros também quando você está aprendendo inglês, né? Que eu não comentei até agora. É você achar que você nunca vai pensar em inglês, né? Pensar em português. A pessoa tem essa coisa, a que ponto eu vou pensar em inglês? Cara, é muito complicado, porque você não vai eliminar a tua língua materna da tua vida, você precisa dela. Até mesmo porque, como adultos, né, nessa alfabetização do inglês, vocês têm que ter essa referência, para vocês saberem o que falar. Tipo, sei lá, você tem uma expressão tal, e você quer falar ela em inglês. Às vezes a expressão em inglês é totalmente diferente, mas desde o momento que eu falo para você, ó, é a mesma coisa, se tu falar isso daqui, vai ser a mesma coisa disso daqui. Tua cabeça abre. Tu fala, tá, então quando eu quiser falar isso, eu vou usar isso daqui. Não importa como é escrito, se é diferente, né? A questão não é traduzir ao pé da letra, mas você ter como referência aquilo ali, fazer essa associação. Então, isso torna, como a Keila mesmo falou, as coisas muito mais fáceis de serem entendidas, né? Então, a teoria, ela é passada assim, de uma forma mais leve, simplificada e dentro da prática, sempre ligado à prática. E é por isso que os alunos conseguem
Volto a dizer, falar tão rápido, ok? Então, essa é a teoria. Chegamos à parte do programa, é para você? Será? Suspense, rufem os tambores. Então, vamos ver para quem é esse programa. Luana, para quem é? Será que é para mim? Não sei, vamos lá. Para quem que é o programa? Para quem é zerado em inglês? Para quem tem apenas o inglês da escola? Ou para quem tem um básico? Ou para quem tem noção? Ou que seja, para todos os públicos, gente. Se você é zerado, pode vir sem medo. Se você tem uma noção básica, pode vir sem medo. Se você tem já um intermediário, sei lá, pode vir sem medo. O programa, ele é feito para todo mundo, tá bom? A gente vai entrar em contato com vocês, vai conversar com vocês, ver o nível de vocês, para alocar vocês, né, certinho, na turma certinha, tudo bonitinho. Então, não tem problema. O programa, ele é para você, sim, independente do seu nível de inglês, tá? Pode vir sem medo, não tem problema nenhum. Estamos aqui para atender todo mundo e ajudar o povo a falar inglês, é isso. Esse é o principal. Para quem tem medo de falar, para quem teve alguma experiência ruim com inglês, já falei sobre isso lá na Fluência. Trauma, bloqueio, medo. Pode considerar a gente um coach motivacional, tá? Então, a gente vai estar o tempo inteiro trabalhando isso com vocês também dentro de sala, gente. Eliminando esses bloqueios que impedem você de falar. Luana, sou muito tímida. Ai, como é que faz? Vem com a gente, que a gente vai trabalhar isso ao longo do processo com você. Aos poucos, a gente vai trabalhando esse medo, esse bloqueio, fazendo você se sentir mais confortável com a língua. Então, pode vir, sem medo. Para quem quer realmente aprender a falar inglês e mudar sua vida pessoal e profissional. Como eu disse lá com a questão do Kennedy, nosso objetivo é transformar a vida de vocês. A gente tem um prazer imenso em fazer isso. Então, se você quer falar inglês de uma vez por todas, você quer atingir seus objetivos com a língua, pode vir que o método é para você. O programa, ele é para você. Então, show. Tá, Luana. Perfeito. Acho que me encaixa em todos os requisitos. Será? Vamos ver. Para quem que não é o programa? Para quem espera aprender bichinhos, cores e números. Como eu disse, o nosso objetivo aqui é comunicação. Gente, hoje, se você quer saber uma cor em inglês, você dá um Google. Isso é a coisa mais fácil, vocabulário que não falta na internet. Agora, por exemplo, a gente vai aprender sobre família. Eu não quero que você saiba sua árvore genealógica toda, que você saiba todas as pessoas da tua família, padrasto, madrasto. Eu não quero isso. Eu quero que você saiba falar sobre a sua família. Eu tenho uma família grande, pequena, eu moro com fulano, com ciclano, eu tenho um meio-irmão por parte de pai, de mãe. Eu quero que você discorra sobre isso, tá? Então, esse é o nosso objetivo, comunicação. Vocês vão ter, sim, um vocabulário para falar sobre isso e tal, não sei o quê, mas o nosso foco não é ficar ensinando para vocês todas as palavras do inglês. É ensinar a dar base para vocês se comunicarem e, assim, vocês vão, ao longo da vida, aprendendo e encaixando aquilo ali dentro daquilo que foi ensinado, tá? Aquele vocabulário. Então, o inglês, o programa, ele é feito para as pessoas que querem falar, se comunicar. Para quem acha que não precisa praticar para aprender, para quem espera por uma fórmula mágica e que não precisará se esforçar. Gente, a gente acabou de falar há pouco tempo sobre o método, né? A prática, ela é fundamental. Se você acha que você não precisa praticar, cara, não perde seu tempo. Porque sem prática, na nossa visão, na nossa opinião, pelos resultados que a gente gera, ela é essencial. Você tem que fazer prática, sem ela você não consegue. Se você quer falar, você tem que falar. Tem que fazer acontecer. Quer rir, tem que fazer rir. E se você está esperando um milagre, uma fórmula mágica, se você não está disposto a tirar alguns minutos do seu dia, que você fica vendo Netflix, ou se você fica mexendo no Instagram, rolando aquele feed lá que não tem nada por horas, cara, se você não está disposto a deixar isso de lado por 30 minutos, que seja do seu dia, o método não é para você. Porque nada nessa vida você consegue sem um mínimo de esforço, um mínimo. Então, o método é para aquelas pessoas que já estão de saco cheio
que não consegue aprender o raio do inglês. Então, sim, você vai ter que abdicar de certas coisas, tá? Para você poder fazer seu estudo. Mas são minutos. Minutos. É muito pouco, tá? Porque a gente preza isso. É melhor minutinhos todo dia do que você parar horas para estudar tudo. Seu cérebro não fixa, você vai ficar cansado. E a gente tem uma rotina louca. Então, sim, você vai ter que tirar, sei lá, falar, não, daqui a pouco a gente vê esse Netflix, deixa aqui, depois a gente vê esse filme, deixa eu tirar 30 minutinhos aqui, dar aquela estudada, beleza? Ah, beleza, agora sim, vamos ver, porque eu já cumpri minha missão do dia. Meu inglês está todo em dia, top. Então, sim, você vai ter que se dedicar, obviamente. Se você é essa pessoa, não se matricule, tá? Então, se a primeira coluna não está batendo com a segunda, não se matricule. Tá bom? Porque, assim, a gente precisa da dedicação de vocês, assim como vocês precisam da nossa. É 50-50, 50-50, gente. Tá? Luana, vi que o programa é para mim, tô disposta a fazer isso, tô disposta a fazer isso. Mas o que eu vou receber com esse programa? O que eu vou receber com esse programa? O que tem nesse programa, né? Qual é a composição dele? Tá. Quando você se matricula, tá? O que você passa a ter direito? O material completo, né, e exclusivo, sim, onde você vai ter videoaula, áudio, trecho de série, porque sim, a gente quer trabalhar com vocês áudios nativos, entendeu? Num primeiro momento, né, quando eu falo esse trecho de série, caraca, Luana, já vou ver série, relaxa, tá? As séries, elas são divididas, né, de acordo com aquele tema que você está aprendendo, tudo bonitinho, são poucos minutos, tá? Tudo reduzido, para não ficar aquela coisa, oh, meu Deus, vou morrer, chato. Não, é tudo planejado, tudo bonitinho, tá? Exercícios para você treinar bastante, tá? Como eu disse, todas as habilidades, as 4 habilidades do inglês. Sim, você também treina um pouco da sua prática oral antes da sua aula propriamente dita ao vivo, tá? E também tem a apostila com todos os assuntos que a gente trata do cotidiano da vida do adulto. E aí a pessoa pode imprimir, se quiser, para fazer anotações, ou não, fica a critério de vocês, tá? Então, o material, ele é muito rico, ele tem muita coisa. Eu geralmente também mando para vocês um monte de livros, um monte de coisa extra, bônus. Então, assim, material é o que não falta, suporte é o que não falta. Grupo no WhatsApp. A gente tem uns grupos, né, exclusivos divididos por turma. Então, você tem um grupinho lá da sua turma para vocês trocarem ideia, compartilharem N coisas, né, da internet. Os alunos são totalmente livres. Se eles viram uma dica legal, eles jogam lá para poder, né, falar sobre aquilo. Meme em inglês, sim, por que não? Né, coisas que eles leram, acharam interessante. Tirar dúvidas. A gente faz esse acompanhamento diário pelo WhatsApp, então se o aluno jogou lá no grupo da turma que está com dúvida em coisa tal, a gente vai lá e sana essa dúvida, então a gente está o tempo inteiro colado com vocês. Como eu disse, suporte é o que não falta, tá? Então vocês têm esse suporte diário, é todo dia, gente. Seja sábado, seja domingo, tamo aí. Aula prática ao vivo. Vocês têm a aula prática ao vivo pelo Zoom, né, pelo aplicativo Zoom, uma vez na semana. Né, como eu disse, né, o método, né, o programa, ele é baseado nisso, né, então de vocês adquirirem todo aquele conteúdo e prática, colocar em prática. Então vocês têm essa aula ao vivo para vocês poderem falar. E as turmas, como eu disse, né, são reduzidas, então todo mundo tem tempo de falar com calma, a gente vai fazendo esse diálogo, tá? A gente faz o diálogo com o professor, então não tem aquela coisa de tipo, a fulano não quer falar, e a gente está bem colado com vocês, né? Então, todo o suporte para a gente poder desenvolver essa fala aí. Suporte e acompanhamento, equipe tirando as dúvidas, já falei sobre isso, né? Via WhatsApp, sobre conteúdo, material. Então, qualquer problema que vocês tiverem, só manda mensagem, simples WhatsApp, tá tudo resolvido, a gente vai lá, dá aquele help. Cronograma. A gente disponibiliza um cronograma mensal. Como eu disse na criação lá do método, foi isso que fez com que as coisas fossem facilitadas para o lado do aluno. A gente tem esse cronograma. Então, você tem um diazinho lá onde você vai fazer tal coisa, como fazer tal coisa, tá? E quando fazer, né? Então, a gente passa todas as instruções de como utilizar esse material.
A gente não joga o material nas costas de você e fala, beleza, tchau, gente. A gente se vê na aula prática. Não, tá? É tudo explicado, tudo passado com vocês. Então, pode ficar tranquilo que a gente explica tudo, tá? É tudo bonitinho. E como se não baixasse, gente, como se não baixasse isso tudo, porque é muita coisa, tá? A gente ainda tem um bônus para você, mais um bônus, né? A gente tem algumas coisas a oferecer extras, né? Como a comunidade no Telegram. A gente tem essa comunidade no Telegram, e essa comunidade são com todos os alunos, tá? Independente do nível. Por quê? É muito legal ver vocês trocando ideias. Sim, vocês trocam ideias, vocês trocam experiências, vocês dão dicas uns para os outros. Para quem já passou, por exemplo, pelo faixa branca, tá no faixa laranja, dá dica um para o outro, tal, não sei o quê, tá? Além disso, vocês costumam fazer grupos de estudo. Eu falo vocês porque eu vejo os alunos fazendo isso, né? Fazendo grupos de estudo fora até da aula prática ao vivo. Eles fazem grupos de estudo e é muito maneiro. Eu já entrei em alguns para ver. Muito legal, me diverti muito com eles. É muito legal. Né? Vocês ajudam uns aos outros nessa evolução. E é pela comunidade do Telegram também que a gente faz enquetes para o próximo item que eu vou falar, que é a aula 1 ao vivo. Eu jogo lá no Telegram, vejo com vocês e também, né, pergunto a vocês, a todos os alunos, qual dificuldade que vocês estão tendo em relação à matéria que vocês estão vendo. Então, vocês estão vendo lá uma determinada matéria e fala, pô, Luana, isso daqui tá puxado para mim, não sei o quê, tal, não sei o quê. E aí a gente vai num dia da semana e tem um aulão falando, explicando essa matéria, né, dando esse suporte, essa aula extra para vocês. Então, a gente tira dúvidas sobre aquele conteúdo e tal. Ah, Luana, não pude participar no aulão, perdi meu aulão? Não perdeu, tá? Esses aulões ficam gravados e são disponibilizados junto com o material. A gente usa a plataforma do Hotmart, então fica tudo disponibilizado para você lá depois. Então, não corre risco de você perder o seu aulão para tirar aquela dúvida que tá, ó, te perturbando, tá? Então, pode deixar que respaldo não vai faltar. Temos também um mini curso. A gente também está vindo com essa novidade, que é um mini curso Pilares do Inglês, tá? Por quê? O que acontece? As aulas, né, até as aulas ao vivo, né, começarem, a primeira aula prática começar, a gente criou os Pilares do Inglês para vocês já terem ido com um contato com a língua. Então, até a sua aula começar, você já pode ir ali se familiarizando com o inglês, com as estruturas, tudo bonitinho, né? Para dar aquele upgrade para você já chegar na sua aula prática com mais noção. É obrigatório assistir? Não, gente, não é obrigatório, tá? É só uma questão mesmo que a gente fez para tentar ajudar vocês ainda mais, dar mais suporte, tá bom? Então, vocês vão ter esse mini curso também do Pilares até começar a aula de vocês na prática, tá bom? E, de qualquer forma, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao mini curso, também pode mandar lá no WhatsApp, não tem problema, a gente também tira qualquer dúvida, tá bom? Podem ficar tranquilos. Então, nesse mini curso, a gente tem as aulas gravadas, explicando algumas coisas, também temos exercícios, tá? Para vocês praticarem, porque, né? Só a parte teórica sem exercício não adianta nada, para vocês verem se vocês fixaram mesmo, tá bom? Então, temos aí o mini curso Pilares do English. Reposição. Também temos reposição de aula, tá? A gente faz todo o planejamento, né, de dia, de horário, tudo bonitinho para a aula prática de vocês. O único compromisso de dia e horário é da aula prática semanal, ao vivo. E aí a gente vê a disponibilidade de vocês, divide a turma, tudo bonitinho. Só que a gente sabe que às vezes acontecem imprevistos. Vida de adulto, né? Bem-vindos. A gente sabe que às vezes você vai ter que faltar aquela aula. E aí, você vai perder a sua prática? Não, tá? A gente consegue repor essa aula para você. Então, você não deixa de fazer a sua aulinha da semana. E a gente repõe sem custo nenhum para o aluno. Sim, gente. Olha só que maravilha. Tá? A gente vê a sua disponibilidade, vê a nossa também, com certeza, tá? E a gente marca um dia e você vê a sua aulinha lá que você perdeu sem custo nenhum, tá? Então, gente, tô até cansada.
é muita coisa, tá? Como vocês podem ver, é bônus, é material, é suporte, não falta, tá? Então, assim, a gente vai estar o tempo inteiro com vocês, ajudando o máximo que a gente pode o tempo inteiro. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só gritar que a gente vai estar lá, tá bom? Então, essa é a composição do programa, é isso que vocês têm direito. Tudo isso, né? É muita coisa. Graças a Deus, fala. É isso aí, Luana. E chegamos à questão do valor, né? Que muitos me perguntam a questão do custo. Vocês podem estar pensando aí, nossa, vocês oferecem material completo, vocês dão suporte o tempo inteiro. Isso deve gerar um custo muito alto, né? O valor do programa deve ser muito alto. E eu falo para vocês, o custo é alto em relação aos demais? Depende. Se vocês estiverem hoje comparando com um curso online, né, os cursos online de hoje em dia, que a gente sabe que está com material nas costas de vocês, e vocês que se virem, pode ser que o custo seja alto sim, tá? Eu poderia, por exemplo, fazer isso. Vender meu material, eu sei que ia vender muito, tá? Mas esse não é o objetivo. Como eu disse lá, como vocês viram, o meu objetivo é a parte humana, é estar com vocês, né? Acompanhando vocês nesse processo, nessa evolução. É ajudar vocês a conquistar os sonhos de vocês, os objetivos de vocês. Então, para a gente, não é só isso que vale, né? Essa questão do material e jogar nas costas de vocês. A gente quer estar lá junto com vocês. Fazer parte desse processo é o que importa para a gente e que é o que hoje os cursos online têm preguiça de entregar. Isso é fato, né? E hoje vocês sabem que a gente está disponibilizando o primeiro módulo, que é o Faixa Branca. O programa ele é dividido em 4 módulos, né? E hoje a gente está disponibilizando o primeiro módulo. Ah, Luana, por que não disponibilizar todos os módulos de uma vez só? Primeiro, a gente não quer fazer você dispor de todo o valor de uma vez só. A gente sabe que as pessoas têm planejamento, né, financeiro, né, ou deveriam ter planejamento financeiro, né, para não se enrolar. E segundo, que a gente quer que vocês fiquem com a gente porque vocês curtiram o processo, porque vocês viram a evolução e querem continuar para evoluir cada vez mais. Então, é por isso que no final do primeiro módulo, aí sim a gente abre a matrícula para o próximo módulo e assim por diante. Tá? Então, a gente quer que vocês estejam aqui porque vocês gostaram, porque vocês querem. E como eu disse, hoje nós estamos disponibilizando o primeiro módulo por R$ 993,50. Luana, esse valor é por mês? Não, gente. Esse valor são os 6 meses. É o valor total dos 6 meses. Gente, presta atenção, R$ 993,50 por todo o material, por todo o suporte. Isso daí você pode dividir, tá? Não tem problema nenhum. Você pode pagar à vista ou então dividir para você, sei lá, criar uma mensalidade, né, por mês. Cara, R$ 993,50. Mas, como a gente bateu o nosso recorde de cadastro na lista VIP, muito obrigada, galera, por isso. A gente bateu esse recorde aí de cadastro na lista VIP. E eu sou super cri-cri, planejadora, rainha da lista, tá? Quando vocês efetuam as matrículas, a gente começa todo um planejamento. Como eu disse, a gente tem que entrar em contato, ver nível de inglês, dia, horário, tudo bonitinho. E para mim, quanto mais rápido isso acontecer, melhor, tá? Porque aí dá mais tempo de eu me planejar, tudo bonitinho, oferecer o melhor para vocês, como sempre, que esse é o nosso objetivo também, oferecer o melhor, tá? A gente vai fazer esse valor uma bagatela, zoando, a R$ 677,50, tá, gente? Não tô falando que eu vou botar esse valor promocional porque eu quero salvar o mundo, porque eu sou um amorzinho de pessoa, sou muito boazinha, caridosa. Não, é porque realmente as matrículas, elas exigem um planejamento da gente, e quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Então, eu quero preencher logo as vagas, eu quero que vocês logo se matriculem para começar toda essa questão do planejamento, eu poder entrar em contato, a gente falar, ver o dia do horário, lá, o dia certinho, tudo bonitinho, tá? Então, por isso, eu vou fazer esse valor promocional para vocês de R$ 677,50. Ou 12 vezes 66,1. Uma dica que eu dou para vocês
é que geralmente os alunos, como, né, esse é o valor dos 6 meses, eles dividem em 6, para ficar uma mensalidade, né? Para quando chegar no final do módulo, quando eles forem para o próximo, eles não estarem ainda pagando o primeiro. Mas é óbvio, gente, vocês podem dividir aí em 12 vezes, tá? Isso vai depender da possibilidade de vocês, tá? É só uma sugestão minha para vocês dividirem aí nesses 6 meses, ficar uma mensalidade de 100 e pouquinho, digamos assim, tá bom? Mas é critério de vocês. Além disso, tá? Hoje, se você fizer a matrícula com esse valor aí de R$ 677,50, tá? O que vai acontecer? Você vai pagar esse mesmo valor em todos os módulos, tá? Por quê? A gente não vai reajustar esse valor. Eu sei que, pô, hoje você começa um curso pagando um valor X pelo curso e termina, sei lá, no avançado pagando um valor absurdo a mais, tá? Esse valor, cada virada do ano, fala de reajuste, tabela FIP, cacete A4, vai só aumentando, só aumentando. E a gente sabe que, né, as pessoas, como eu disse, têm um planejamento financeiro. Então, tu começa pagando um valor, termina pagando um valor absurdo, mais alto, muito mais alto. Esse não é o nosso objetivo, tá? Então, você vai pagar R$ 677,50 no faixa branca, R$ 677,50 no faixa laranja, R$ 677 no azul, 677... A gente não vai reajustar, tá? Então, é isso, galera. E se você ainda tiver com dúvidas, né, em relação a fazer a matrícula ou não, eu também tenho outra novidade para você. Eu vou dar para vocês 15 dias de garantia. Sim, gente. Quando? A partir do primeiro encontro ao vivo, vocês vão ter 15 dias, tá, de garantia. Se dentro desses 15 dias, onde vocês vão sim passar por algumas práticas, vocês já vão ter acesso ao material, vocês não curtirem o programa, tá? Vocês verem que não é para vocês, que eu acho muito difícil, mas enfim. Se vocês não gostarem, se vocês não curtirem, basta me mandar um simples WhatsApp, tá? Que eu vou devolver o valor total do investimento que você fez. Então, assim, é risco zero. Risco zero. Custo-benefício, risco zero. Tá? Então, não tem erro. E eu sei que talvez você ainda, por mais que eu tenha explicado tudo sobre o método, você ainda tenha algumas dúvidas, tá? Então, eu trouxe aqui algumas dúvidas super recorrentes para a gente poder sanar e tentar, né, sanar. Então, primeiro é nível de inglês. Luana, eu tenho um nível de inglês ali que eu acho que é um intermediário ou até um avançado. Eu posso me matricular no programa? Sim, gente, você pode se matricular, mesmo que seja faixa branca. Porque independente do seu nível de inglês, quando a gente vai entrar em contato, a gente vai perguntar isso. E se você tiver um nível de inglês mais avançado, você vai passar por um teste de nivelamento para a gente te alocar na turma certa, no nível certo, tá bom? Então, pode ficar despreocupado se você acha que tem um nível mais alto, não tem problema nenhum. Pode se matricular sem medo, porque a gente vai entrar em contato para resolver isso daí, tá bom? Segunda pergunta recorrente é quantas pessoas por turma? As turmas têm em média 6 pessoas. Como eu disse, são turmas pequenas, tá? Para a gente poder trabalhar com vocês de forma tranquila, calma, todo mundo ter tempo de falar com tranquilidade. Então, as turmas são pequenas, tá bom? Ah, Luana, tem que ser em turma? Sim, o método ele funciona para turma. Imagina, além tem aquela questão toda que eu falei de medo de bloqueio. Se você é uma pessoa tímida, como é que a gente vai trabalhar a sua timidez assim, individual? Individual é muito fácil, né, gente? Então, tudo isso é trabalhado dentro das turmas e o método é voltado para isso, para vocês terem trocas de experiências uns com os outros e vocês vão perceber que está todo mundo no mesmo barco, tá? Então, vocês têm ali, com os seus amigos, uma rede de apoio, no fim. Então, vocês vão se ajudando. É muito gostoso, confie em mim. Práticas ao vivo. Qual o horário, tempo, por onde? Tá? Então, como eu disse, as práticas ao vivo, né, elas ocorrem uma vez na semana, durante 1 hora, tá? Então, vocês vão ter 1 hora lá para falar pra caramba. E os dias e os horários, como eu disse, vão ser definidos de acordo com a sua disponibilidade, fora também a divisão da questão do nível, né? Então, tudo isso é planejado. O que não falta é o horário, gente.
A gente tem turmas de 8 da manhã até as 10 da noite, a turma finalizando 10 da noite. Então, não falta horário, também temos turma no sábado, tá? Então, tudo isso é planejado. Acesso ao material, né? Esqueci de falar por onde que é. O nosso encontro ao vivo é pelo Zoom, tá? É pelo aplicativo Zoom. Você pode fazer pelo celular, pelo notebook, por onde você quiser. Acesso ao material. A gente usa a plataforma do Hotmart. Inclusive, você consegue baixar o aplicativo no celular também, ter acesso a tudo pelo celular, tá bom? Então, sei lá, tu tá indo trabalhar, tu tá no ônibus, você consegue botar ali seu fone e acessar tudo bonitinho. Beleza? Então, pelo Hotmart. A princípio, quando vocês forem, assim que vocês fizerem a matrícula, vocês vão receber um e-mail do Hotmart para você poder acessar. O material ele vai estar bloqueado, tá? A princípio. Só o que vai estar liberado é o mini curso Pilares do Inglês para vocês já irem praticando. Por quê? No primeiro encontro ao vivo, a gente vai explicar todo o material, como é que ele é usado, como é que vocês vão fazer, tudo bonitinho. Tá? A gente não libera porque vocês vão lá mexer, vão ficar doidos, uma confusão do cacete, não sabe por onde começa, como é que funciona. Então não adianta nada. Então é melhor a gente esperar para aí poder explicar tudo certinho para vocês começarem de boas. Quando começam as aulas? As aulas começam em January, em janeiro, tá? A gente começa as aulas no início ali de janeiro, tá bom? Graças a Deus. Certificado. Temos certificado sim. O certificado ele é entregue depois da conclusão do programa, tá? Depois que você passa pelos 4 módulos, nós emitimos um certificado normal, tudo bonitinho lá, com seu nome pleníssimo, pleno falando inglês. Bilíngue ele. Tá? Então, sim, nós temos certificado, sim. Beleza? Dito isso, né, depois de tirar as dúvidas, de explicar tudo, você tem agora 3 opções na sua mão. Seguinte, gente. A primeira delas é me ignorar e continuar a sua vida normal. Mais um ano aí sem falar inglês. E não tem problema nenhum, né? Isso foi uma decisão sua, tá? Nós vamos continuar sendo best friends forever. Mas, enfim, essa é a primeira opção que você tem. A segunda opção é procurar outro curso ou metodologia que, de repente, você acha que vai funcionar para você, não sei, tá? E não tem problema nenhum, isso vai de cada um, né, como eu disse. E a terceira opção é você se cadastrar e finalmente falar inglês, ser um faixa preta, meu povo, vem com nós e realizar esse sonho aí de falar inglês, beleza? Então, deixo nas mãos de vocês essas opções. Show? Lembrando que, porém, todavia, contudo, as vagas são limitadas. Como eu disse, é um planejamento. Horário, dia, tudo bonitinho, tá? E, principalmente, quantidade por turma. Perdeu? Perdeu. Passou, passou, tá? Então, as vagas são limitadas. E a gente sempre dá, obviamente, uma colher de chá para a galera da lista VIP. A gente avisa isso antes. Então, a gente vai disponibilizar o link para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Para vocês fazerem a matrícula, tá? Nos grupos da lista VIP. A gente vai dar para vocês 24 horas para vocês fazerem essas matrículas, tá? E depois dessas 24 horas, nós vamos liberar para o público. A gente vai abrir as matrículas para todo mundo. Então, vocês têm aí 24 horas, se vocês fazem parte da lista VIP, para poder ter essa vantagem e se matricular na frente. Show? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Espero, sim, ver vocês em breve, poder conhecer um pouco de vocês, da história de cada um. Eu mal posso esperar, eu fico super empolgada. Eu gosto muito de conhecer pessoas, de ter essa conexão. É uma delícia, né? Eu acho que vocês também devem estar super empolgados. Enfim, espero ver vocês no primeiro encontro ao vivo, tá? And see you!